preciso mesmo do ShadCNY? Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho das diferenças entre design opinativo e não opinativos, quais são as vantagens de utilizar o ShadCN ou não, quais são as vantagens de trabalhar, por exemplo, com Material Y ou um design não opinativo, quais são as principais diferenças entre os dois e como você deveria se comunicar, né, com o time de design também. Bom, vamos lá. Falando sobre essa library que eu particularmente gosto muito, então eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o ShadCN, porque o ShadCN ele foi lançado em janeiro de 2023 e desde o seu lançamento foi uma library assim que estourou e atualmente eu acredito que está vivendo seu melhor momento, principalmente com as inteligências artificiais que utilizam muito desses componentes como base, que nem, por exemplo, a V0, que se você quer criar um MVP, ele vai utilizar o ShadCN como base. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Por quê? Lembrando que o ShadCN, ele é uma library onde você tem controle total sobre os componentes. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que você quer utilizar um componente, esse componente ele vai ser colocado dentro do seu projeto. Então, a partir do momento que ele está dentro do seu projeto, você consegue fazer o que você quiser. Você consegue ajustar borda, você consegue ajustar estilo do componente, entre muitas outras vantagens também do ShadCN, né? Mas assim, beleza. O ShadCN é uma library que está estourada, né, no mercado. Ela é muito fácil de ser utilizada, de ser mantida. Muitas empresas estão utilizando. Então, qual que é o problema do ShadCN e se eu realmente preciso dessa library? Eu acredito que o primeiro problema, que é algo que principalmente o dono do ShadCN, ele também está incomodado, é o fato do Radix foi descontinuado, né? Não lembro ao certo quando que ele foi descontinuado, mas o Radix é uma library de componentes onde ele provém esses componentes já de forma acessível para você e você adiciona estilização em cima desses componentes. Então, assim, Radix, ela é uma library que tinha uma empresa por trás, a WorkOS, e ela foi descontinuada. Não sei se daqui 1 ano, 2 anos, essa library volta, mas é algo que está incomodando, começando a incomodar principalmente alguns devs, porque é meio complicado, né? Você começar um projeto novo com uma library que já foi descontinuada. E às vezes você quer ajustar um componente e não existe esse componente no Radix, e daí complica muito mais. Que nem, por exemplo, um componente que muitos sistemas têm, mas não tem suporte para o Radix, é multi-select. Então, às vezes, você tem que desenvolver isso aí na mão, tem que adicionar um popover, tem que adicionar um combo box. Enfim, é algo que não vem nativo do Radix. Então, pelo fato dele ser descontinuado, a gente tem que fazer algumas coisinhas ali para se encaixar, sabe? E às vezes isso é ruim, tá? Além do que, alguns bugs que pode ter também em certos componentes, né? Então, não tem muito o que fazer. O lado positivo é que você tem o poder de você criar seu próprio componente, tá? Isso é um lado bom e um lado ruim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Qual que é o principal problema do ShadCN? Se você está num projeto que é só seu, não é um projeto com uma equipe pequena, uma equipe bem enxuta, você não vai ter muito desses problemas, mas a partir do momento que a sua empresa cresce, você tem uma equipe grande de desenvolvimento, isso pode rolar. Que nem, por exemplo, o fato de você ser responsável pelo seu código. Pensando numa empresa grande, com muitos devs fronts, isso pode ser um problema, porque às vezes um time quer uma coisa e não dá para encaixar, porque tem que seguir o padrão, né, da brand, da empresa. Então, pelo fato de você ser o dono, o owner desses componentes, você precisa criar estruturas muito bem definidas com outros times e tudo precisa ser muito bem conversado para não afetar outras telas, outras experiências e etc. Outro ponto que é ruim, mas
Acredito que com o tempo a pessoa vai pegando, mas é a curva de aprendizado. Igual eu mencionei, né, a base do ShadCN é o Radix. Então, você precisa entender um pouquinho do Radix para certos componentes, entender um pouquinho de Tailwind, e daí sim começar a implementar esse novo componente ou ajustar esse componente. Então, acredito que nesse ponto, principalmente mais para Dev Juniors, é um pouquinho mais complicadinho, mas não tanto. Porque se você pega a documentação do Radix, você já consegue ter uma ideia de tudo um pouco. Atualizações manuais. Esse é um ponto porque, às vezes, como eu mencionei, às vezes o Radix tem alguns componentes que estão meio esquisito, meio com alguns bugs, e às vezes o ShadCN faz uma atualização desse componente específico, eles mesmos corrigem, já disponibilizam para a gente, então a gente precisa fazer essas atualizações manuais. Isso é bom e isso é ruim, porque nem sempre, às vezes, a gente lembra de ficar atualizando os componentes, principalmente se é um projeto que já está há bastante tempo no mercado. Isso aí passa batidaço, assim, muito batido, mas é algo que a gente precisa ficar sempre atento, né? E o último ponto negativo, na minha opinião, é o Radix, foi descontinuado, né? Mas beleza, falei um monte de coisa ruim, e isso quer dizer que você deve parar de utilizar? Não. Agora eu vou falar um pouquinho dos lados positivos ou não. O lado positivo. Se você trabalha sozinho, o lado positivo é que você tem controle total sobre o código. E, assim, isso é maravilhoso. Isso te dá uma liberdade gigantesca. Porque você consegue ajustar borda, você consegue ajustar um monte de coisa nos seus próprios componentes. Outra coisa também é que ele é modular. Então, você consegue montar igual uma quebra-cabeça, dependendo do componente, né? Isso é bom porque você consegue criar seu próprio componente modular. E qual que é a diferença entre o ShadCN, por exemplo, com outras libraries? O ShadCN, ele não tem um design tão opinativo que nem, por exemplo, o Material UI. Quando a gente olha para o Material UI, a gente já sabe que aquele componente é da Google, que é um típico botão, é um típico select. Assim, a gente consegue perceber. E quais são as vantagens de utilizar libraries que nem, por exemplo, o Material UI, que ele é fortemente opinativo, diferente do ShadCN. Você não necessariamente tem poder sobre aquele componente, ou seja, eles provêm o componente para você, você só implementa do seu lado. Você não tem o poder de, não sei, ajustar o componente, fazer, sabe, realocar algumas coisas, não. Você só vai encaixar aquele componente ali. Isso é bom, principalmente para empresas grandes, com grandes times, com processos de design muito bem definidos, porque para o time de design é muito mais fácil. Eles acessam ali o link do Material UI, vê a lista de componentes disponíveis e monta o design com base naqueles componentes. Só que qual que é o problema? O problema é se o designer quer utilizar um componente que não existe. Isso é um problema e isso vai rolar caso você utilize Material UI ou não. Por quê? Nesse caso, em específico, não tem muito o que fazer a não ser utilizar libraries de outros desenvolvedores que já criaram componentes parecidos. E por mais que a gente tenha essa grande vantagem de só entrar no site do Material UI, por exemplo, ou do Hero UI também, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dentro da sua codebase, a longo prazo é muito bom para a empresa, porque a gente vai seguir aquele mesmo design. Então, em questão de branding, é muito bom. E em questão até de código também, porque daí o código de todas as telas, na teoria, é para ficar igual, né? Para mim, no meu ponto de vista, a principal desvantagem de utilizar, por exemplo, um design fortemente opinativo é que você não tem liberdade. Se você precisar de um componente que não tem, né? No caso, por exemplo, do Material UI ou do Hero UI, você tem que esperar esses componentes estarem disponíveis. E às vezes é muito ruim você ter que, né, ficar esperando, dependendo de terceiros. O que pode rolar também é essa library ser descontinuada.
E se for descontinuada, ferrou, porque daí você vai ter que migrar para outro, ou utilizar, por exemplo, criar o seu próprio, que isso acontece muito também, né? Assim, vou criar meu próprio design, e assim, não tem problema nenhum, né? Às vezes é decisão até de marketing, de branding da empresa, não tem problema nenhum. Se você quiser, né, criar seus componentes do zero. O único problema é tempo, né? Que daí tem que alinhar já com time de produto, porque tem que criar esse componente, então vai levar um tempinho a mais para desenvolver essa feature, então, né, tem que ser tudo muito bem conversado. Então, assim, resumidamente, usar um design opinativo, que é, por exemplo, o Hero UI ou Material UI, ou não opinativo, que nem, por exemplo, o ChatCN, ou não. Para projetos pessoais, eu vou continuar utilizando com certeza o ChatCN. Meu queridinho, gosto muito, mas confesso que eu tenho preguiça de alterar os temas, principalmente de componentes. Para empresas grandes, com muitos e muitos times e projetos complexos, eu acho que ainda vale a pena. Se tiver uma boa comunicação com o designer, vale a pena utilizar o Shed, mas caso não, faz sentido utilizar um design opinativo ou desenvolver esses componentes dentro de casa mesmo. Simplesmente para, né, o time de design se alinhar com o time de front. Mas para projetos pessoais, o ChatCN tem muito no meu coração, vocês sabem. Já gravei alguns vídeos sobre o ChatCN, mas é importante a gente entender, né, os pontos positivos e negativos de cada um. Uma coisa que me incomoda um pouco, principalmente agora, né, com as IAs, é a questão de todo produto novo, você já sabe que é ChatCN, porque a galera não muda as coisas, então você já bate o olho ali, você já sabe que aquele componente é do ChatCN. Então, não sei. Eu tenho a sensação que, principalmente para produtos novos, eles são muito parecidos, sabe? Às vezes até a landing page também é muito parecido. Isso pode ser um problema ou não, vai depender muito do momento de produto que você tá. É um MVP. Para mim faz total sentido, mas não sei, me incomoda um pouco, sabe? Mas faz parte, né? É uma library que milhares e milhares de desenvolvedores utilizam. Tem a V0, que é muito mais fácil de você prototipar. Eles já te dão os componentes prontos e isso é maravilhoso, cara. Acho que a gente está vivendo uma fase para criar produtos e mercado de front-end em si, assim, é algo que mudou de um ano para cá, assim, completamente. Nunca foi tão fácil criar um produto nos dias de hoje, ou prototipar esse produto. Sei lá, tirar uma hipótese da cabeça e ver se é possível ou não. Então, tô ansiosa para ver o que vai ser daqui uns 5 anos. Porque em um ano as coisas mudam muito rápido, né? Nossa, como muda, meu Deus do céu. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu!